aqui, agora eu vou passar para Gabriele. Eita, Gabi, hoje tá quase que eu não saí teu nome hoje, hein? Doutora Gabi, ela foi minha fono, viu, minha gente? Deixa eu só falar para vocês, quando eu fiquei sem voz, que eu tive um período que eu perdi a voz, tive que fazer uma cirurgia para tirar um nódulo. Doutora Gabi foi quem me ajudou a voltar a falar, né, doutora? Hoje ela trabalha mais com a parte infantil, só com criança, né? Com criança, isso. então a gente já perdeu, viu? Enfim, mas quando uma criança, ela tem dificuldade de falar, isso significa o quê? Ó, Marília, a gente sempre tem que pensar que para falar existem alguns mecanismos, né? É como respiração, articulação, prosódia e tem as questões de linguagem também. Então a criança precisa ter atenção ao outro, atenção compartilhada, intenção comunicativa. Então quando a criança atrasa a fala, a gente diz assim, não é uma questão alarmante, mas pode ser preocupante sim, porque a criança pode estar com algumas alterações de origem primária, mas pode ter associado a outros quadros. Né? E a gente segue os marcos de desenvolvimento. Então, eu sempre digo assim, criança atrasou o marco de desenvolvimento, vamos investigar, porque quanto mais precoce, se for alguma alteração persistente, né, como um quadro associado a um transtorno do espectro do autismo, quanto mais precoce a criança iniciar a intervenção, melhores resultados ela vai ter, menos prejuízo essa criança vai ter. Com quantos anos, né, a criança ela já tem que, pelo menos, dar umas palavrinhas, fazer umas frasezinhas, formar umas frasezinhas, né? É esperado que as primeiras palavras elas surjam em torno dos 12 meses, né? Então, um ano a gente espera mamãe, pelo menos mamãe, mamãe e papá, né? E aí, só que isso aí, ele é começado a treinar desde o nascimento. Né? A criança nasceu, né? Desde após o nascimento. A criança nasceu, então começa com choro. 3, 4 meses começam as duplicações e de 8 meses em diante começam as reduplicações. Aí realmente é um treino preparatório para a fala. Então, 12 meses a criança deve estar falando as primeiras palavras, sim. E aí, quando que os pais eles devem se preocupar? Criança atrasou os marcos de desenvolvimento, nem que seja assim, mas só tem um ano, sim, mas um ano existem marcos, né, que tem que ser respeitados, né, e investigados. Então, a criança atrasou, leva no profissional para fazer uma avaliação. Né? O médico vai pontuar e vai conduzir para o fonoaudiólogo, então até para o neuropediatra, né? Às vezes tem necessidade de avaliação com o neuropediatra. Geralmente a gente diz assim, né? A gente que é pai, mãe, a gente que tem outros filhos, né? A gente sabe que cada um tem um tempo, né, para falar. A gente sabe que tem os pais e outros amiguinhos, que a gente vê que tem amiguinhos que falam mais rápido, né? Tem criança que fala mais rápido que outros, né? Não tem isso, né? Tem. Essa questão de um fala mais do que o outro, ou, sei lá, o tempo, né, de fala de uma pessoa para outra, isso é relativo? Eu sempre digo assim, não existe... Cada um tem seu tempo? Não existe, cada um tem seu tempo. Existe o tempo certo. Né? Se ele não adquiriu a fala e a linguagem naquele período, tem que procurar ajuda profissional. Né? Assim... 12 meses não adquiriu as primeiras palavras, 1 ano e 6 meses a criança não tem um repertório adquirido, esperado para aquela idade, tem que procurar as frases para montar a frase mesmo de 3 anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos, pelo menos uma frasezinha simples. Mamãe água, papai bola, mamãe lua. Certo. 24 meses é esperado a formação. 2 anos, então você que está em casa tem que ficar de olho aí no seu filho, se ele já está falando, pelo menos isso, né? Até 2 anos. Aí com 3 já deve falar um pouquinho 3 mais. 3 anos coisa, é esperado 75% de inteligibilidade de fala. É esperado que a criança narre. 4 anos, 95% de inteligibilidade de fala e 5 anos está tudo completamente adquirido. Inclusive o quadro fonológico todo adequado. Então, assim, se os R's e as trocas dos fonemas, até os 5 anos é para estar tudo ok. E menos tela, né? Menos tela, mais estímulo, gente. Porque a questão da criança é vivência. Então, a partir do momento que a criança convive com pais falantes que estimulam essa fala, deixando de lado o telefone, celular, enfim, o que quer que seja tela, mais, né? Então você vai estar induzindo isso de uma forma positiva. Até os 2 anos de idade a criança não deve ter acesso a telas. Então a gente vê, muitas vezes eu vejo bebezinho. Sim. Já com celular, com tela. Já e... Doutora Gabi, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um afilhado e ele com 2 anos não estava falando basicamente nada. E daí levou para uma pediatra e ela disse que era o bebê pandemia, porque ele não saía de casa, porque ele não tinha contato com outras pessoas. Mas aí, como eu trabalho com crianças autistas,
Eu fiz, mas em casa, ele tem um contato com o pai, com a mãe, com um irmão que tá falando a todo tempo. Sim, exatamente. Isso é normal ou é apenas uma desculpa? Uma desculpa. Né? É a questão da pandemia, que eu ia te perguntar isso, né? A questão da pandemia fez com que as pessoas, né, não tivessem O que pode ter acontecido na pandemia? Pode ter perdido a interação social, né? E os pais trabalhando, muitas vezes estavam trabalhando em home office, podia colocar essa criança com mais tempo na tela. Né? Então, essa criança foi impedida da vivência, né? Da brincadeira. Então, ela não tem... Quando a criança assiste a tela, ela não tem troca. Tá tudo pronto, ela não elabora. Né? Então, assim, para falar, para ter a linguagem, precisa da troca. Você tem intenção comunicativa. Eu vou comunicar algo a alguém. Então, ela não vai ter isso. Então, a questão da pandemia, quando falo especificamente da pandemia, mas em relação a isso, a privação social... E eu analiso muito quando com as crianças lá na clínica, né? Os pais tiveram que trabalhar e acabaram deixando as crianças 10 horas, né? 10 horas. Eu precisava trabalhar, doutora, então como é que eu ia trabalhar? Acabava ficando em tela. Ao invés de estar brincando, eu estava na tela. Gente, é complicado, né? Por isso que a construção da rotina da criança é muito importante. É verdade. Por mais que esses pais eles sejam ausentes, né, não é o quantitativo que a gente precisa anunciar aqui, mas é o qualitativo. Então, desde que você seja um pai, sim, que trabalha, uma mãe que trabalha, mas que você forneça o melhor de você naquele momento que você está com seu filho. Então, se joga, brinca, tem jogos de tabuleiro, tem uma forma mais apreciada de construir esse entretenimento, né? Eles gostam muito. Sim, sem dúvida, a massinha, né? A linguagem, a fala, ela é uma troca. Ela é atenção compartilhada, é compartilhar algo para alguém. Né? Então, a criança tem que ter um parceiro de comunicação. Sim. Que tipo de atividade, né? Os pais que estão nos assistindo, eles podem estar fazendo com as crianças para incentivar, para que eles possam falar mais rápido? O que é que eles podem estar fazendo para ajudar? Em primeiro lugar, não há telas. E aí a gente pode estimular com brincadeiras de faz de conta, né? Tudo que a criança for elaborar, for construir, imaginar. Então, a criatividade sempre lá em cima, né? Então, assim, brincadeira de faz de conta, livros onde vão estimular a narrativa, você vai estar perguntando à criança, a criança vai estar respondendo, vai estar interpretando, jogos de construção, memória, mímica, desenho, fantoche, mímica, umas coisas assim, né, para poder estimular. Porque tem criança que é difícil para falar, mas aí o que os pais podem fazer para estimular essa fala? Porque, às vezes a criança nem pede, o pai já vai dando. Tipo, eu quero água, nem pede. Exatamente, ela precisa ter intenção comunicativa, né? Ela precisa ter a vontade de falar. Tem que ter, né, um estímulo maior, né? Na mão, para que ela vai falar? Falar cansa. Eu só aponto, eu pego. Né? Já tenho tudo na mão, para que eu vou me esforçar? Você acha que é importante, assim, também, uma criança, quando ela não tá, assim, não dá os primeiros passos, né, na fala, não fala ainda direito, além da fono, é importante ter, tipo, uma equipe multidisciplinar para investigar também a questão da criança, porque às vezes a criança pode ter algum tipo de transtorno, alguma deficiência, sei lá. Enfim. E aí, em alguns casos, né, a gente encaminha para neuropediatra, para terapeuta ocupacional, para nutricionista, né, uma equipe. Quando existe uma alteração de fala associada a um outro quadro, né? Quadro de transtorno do espectro do autismo, transtorno motor de fala. Muitas vezes a criança tem dificuldade também nas questões de praxis orais, de mastigação. E aí o nutricionista é super importante também na equipe. Que é bem difícil. Às vezes tem criança que também tem essa dificuldade de deglutir. Isso. Né? Ô Marília, outra coisa complicado. Assim, bem importante. Quando a criança demora a andar, rapidinho acende o sinal de alerta, os pais já levam, procuram um profissional. E essa questão da fala me faz muitas vezes refletir. Não, tenha calma, não falou, calma, tem o tempo dela, não. O tempo do andar não atrasou e rapidamente correram, né, para procurar ajuda, fala também. A gente não tem que estar esperando o tempo, não. É verdade. Né? Tem que procurar, tem que investigar. Tem que investigar, quanto mais cedo, melhor. Né? Menos prejuízo essa criança vai ter. Uma criança que tem alteração de fala e linguagem, ela vai ter alteração de socialização, de comportamento, né? Muitas vezes ela pode ter comportamentos agressivos, eu não estou sendo entendido, bate, morde, alterações de alfabetização, de leitura e escrita, todos esses prejuízos, se forem tratados precocemente, serão minimizados, né?
Doutora, eu conheço uma criança, que eu sempre falo aqui, essa criança, ela deve ter seus 12, 13 anos e ela não fala. Ela tem autismo, mas ela não fala, mas ela entende, ela escuta, ela entende. Ela, se você mandar ela fazer qualquer coisa, ela obedece, ela faz, mas ela não fala. Será que essa criança, ela, sei lá, uma hora ela vai, sei lá, chegar a falar? Ela pode ter um transtorno motor de fala associado a um quadro de autismo também. Mas eu não sei se em algum momento ela já falou, ela balbuciou, ela expressou alguma fala e desenvolveu o mutismo seletivo, que também está associado ao contexto mas não, social. ela não fala nada, ela não fala de jeito nenhum. Os pais dela falam que ela não fala. Ela é uma criança que essa criança ela não mesmo sendo TEA, né? Teve intervenção. Mas tem umas crianças com TEA que são não verbais, né? Não verbais. Mas nesse caso... Também, né? Mas ela compreende. Mas aí, nesse caso, não seria indicado um PECS? Sim, eu também, a comunicação já que ele entende. Mas ela deve usar. Porque ela também, como ela se comunicar. Eu acho que ela é psiquiatra, eu acho, não sei. Eu acho que ela agora está estudando essa outra parte aí, né, para entender melhor a filha, né, para poder entender melhor o que ela tem, né, para ajudar. Até porque é difícil, na escola é difícil, né? A comunicação, para ela estudar, você imagina, é bem complicado. Você imagina uma criança sem falar. Na escola. A gente está o tempo todinho se comunicando, ela tem que falar verbalmente ou através de uma comunicação alternativa. É verdade, Ela tem que se comunicar de alguma forma. Minha gente, é bem difícil, né, essa questão. Muitos pais acham que é normal. A criança, quando não fala logo, normal, é besteira, daqui a pouco vai falar. E aí a criança vai crescendo com mais dificuldade, e aí pode piorar o caso, né, da pessoa lá na frente. Então, o desenvolvimento da criança, ela acontece toda de forma linear, né? Então, assim, a criança começou a andar, começa a mastigar antes, começa a andar, começa a compreender e começa a falar. Então, tudo tem que ocorrer de maneira linear. Então, se uma habilidade foi e outra não foi, não está certo. Tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa então tem que investigar. Exatamente. Vou agora fazer o seguinte, vamos para um intervalo bem rapidinho e a gente volta já. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento. Doutora Dani vai estar aqui, né? A gente é tudo casado aqui. Você é casado também? Não. Thalita não é não. Tem namorado, Thalita? Noiva. Noiva. Pronto, mas é bom que ela já tá no caminho, né? Ela já vai entender já, né? Vai pegar as dicas aqui da doutora. Eu vou para o intervalo e volto já. Não sai daí não.